Olá, eu sou Pedro Teles, professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, mestrando no programa ProfBio. Esse trabalho que se chama Plantas Alimentícias Não Convencionais, tem isso na sua escola. Foi orientado pela professora doutora Patrícia Domingos, da UERJ. Esse trabalho é um relato de experiência de uma atividade realizada numa escola estadual do Rio de Janeiro, utilizando as punks como ferramenta para mitigação da cegueira botânica e fazer um contraponto sobre a diversidade de plantas alimentícias utilizadas no mercado e a diversidade vegetal que não são apresentadas como para o consumo. A atividade proposta foi construída a partir de uma sequência didática de ensino investigativo que privilegia as etapas propostas por Cicerón, que é a apresentação do problema e verificação dos conhecimentos prévios, etapa de proposição de hipóteses de pesquisa, discussão de etapas experimentais, discussão e sistematização do conhecimento. A sequência do trabalho foi realizada em 3 encontros. O primeiro encontro consistiu em levar os alunos para o pátio, onde tem o jardim da escola, e foi feita a pergunta para se alguma das plantas que estavam ali poderiam ser usadas na alimentação, seriam comestíveis. E aí, se algum aluno soubesse de alguma planta que era comestível, que ele apontasse, dissesse o nome e o que ele sabia dessa planta. O que não aconteceu, a maioria dos alunos não conhecia nenhuma planta, e se ela era comestível ou não, o que gerou uma dúvida de como a gente chegaria ao resultado. Então, foi perguntada hipóteses para os alunos de como eles poderiam descobrir aquilo, e chegamos à conclusão que a gente consultaria as outras pessoas da escola, o corpo de apoio da escola, se eles conheciam alguma planta pelo nome popular, e a partir do nome popular a gente usaria as referências bibliográficas. No caso, a principal referência foi o livro do Valdeli Knupp, Punk, Plantas Alimentícias Não Convencionais, para saber se alguma daquelas plantas seriam comestíveis. No segundo encontro, com a lista das espécies que conseguimos identificar com o nome popular, a turma foi dividida em grupo com cinco alunos e foi indicado algumas fontes na internet, alguns blogs, Instagrams e o livro já citado do Punk, do Valdeli Knupp, para, a partir do nome popular, tentar identificar se aquelas plantas, o nome científico, e se aquelas plantas eram alimentícias ou não. E a partir dessa identificação, das que foram identificadas como alimentícias, eles deveriam produzir um pequeno texto falando um pouco sobre essa planta e algumas características para identificar essas plantas no dia a dia. Essa etapa, com o exemplo dos alunos pesquisando na internet e nos livros, e aí fazendo a identificação do nome científico e se a planta é alimentícia ou não. O terceiro momento foi dividido em 4 etapas. Na primeira etapa, de todas as plantas selecionadas que foram identificadas como plantas alimentícias, a gente resolveu escolher 2, para dessas 2 fazer 2 receitas e degustar com os alunos. Antes de começar a segunda etapa, a gente fez a coleta das 2 espécies selecionadas, que no caso foi o trevinho, a azedinha e a cariru. E na segunda etapa a gente preparou 2 receitas com essas plantas. Uma foi a salada de azedinha e a outra foi o filé mignon suíno com a cariru refogada. Após a preparação dos alimentos, foi o momento da degustação, que gerou bastante empolgação. Eles ficaram, no início, bastante receosos de experimentar uma planta que eles não conheciam, e o próprio fato da planta não ser vendida gera essa desconfiança. Muitos não quiseram experimentar, mas a partir do momento que eles foram experimentando, outros seguiram o caminho, e todos da turma resolveram experimentar e adoraram as plantas. Então, a partir dessa empolgação com a alimentação, com esses novos alimentos, a gente iniciou uma roda de conversa, com todos bastante empolgados com essa nova descoberta, e começaram a falar mais, perguntar sobre as outras plantas, se eram comestíveis ou não. Então isso gerou um interesse bastante grande nos vegetais, que contribui bastante para eles, no dia a dia, minimizar um pouco dessa invisibilidade que tem os vegetais. Outro ponto importante do questionamento deles foi o porquê
se essas plantas nascem tão fácil em todos os lugares, por que elas não são comercializadas? Por que a gente consome um certo tipo de plantas e essas plantas não estão acessíveis para a gente? E gerou também a discussão da segurança alimentar, né? Por que essas plantas, se elas surgem em todo lugar, por que as pessoas não poderiam usar como fonte de alimento também, diversificação na dieta? Durante a roda de conversa mesmo, iniciamos a sistematização dos conhecimentos, né? E avaliamos a atividade junto também, e foi chegada à conclusão que essa metodologia do ensino investigativo, aliada às punks e ao próprio fato da gastronomia e alimentação, são um ótimo fio condutor para o ensino de botânica, de discussão de segurança alimentar. Então, se mostrou bastante efetivo com os resultados que a gente atingiu através das 3 etapas.